Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que o Neto está falando aí dessa classificação do time do Palmeiras. Tem o Neto se rendendo ao Verdão aí após se classificar com a vitória em cima do time do Botafogo. Ficou interessado? Quer saber tudo que o Neto falou, a mídia e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O Palmeiras, daquilo que fez dos 3 primeiros jogos, do jogo contra o Botafogo, enfrentando o Chelsea, mas antes disso, eu acho que a Gabi Bueno Guimarães está com a gente direto da Filadélfia daqui a pouquinho. Vamos falar do jogo, então, a internet não está funcionando, contrata TIM, Cascão. 600 mega, 109 só e pobre, contrata TIM, Cascão. Ultra velocidade de internet, não é não? É o seguinte, qual é a ideia do Paulinho, que infelizmente vai ter que fazer uma cirurgia? Abel falou isso. Né? A gente já sabia. A gente já sabia, mas por que a gente o não podia Palmeiras falar? não tinha admitido aí. Mas sabe por que porque a gente não pode ser injusto com a medicina, a gente pode ser injusto com os fisioterapeutas, porque a gente já sabia, a gente não poderia falar. A gente já sabia disso, eu preciso o Abel falar para nós que ia ter que fazer cirurgia. A gente já sabia. Qual a ideia de não ter o lado esquerdo fortíssimo do Palmeiras, que é Piquerez, toda quebrada, e o Gustavo Gomes e o Murilo. A defesa ficou que a força do Palmeiras, Veloso, para mim, é da defesa pro meio campo e pro ataque. O ataque é o pior pra mim do time do Palmeiras. O Palmeiras em pior 4 jogos só tomou 2 gols. Pior pra mim no sentido, não é pior de ser pior. Pior de um time que tá no Mundial. Pior é o meu, que tá lá no CT. Pior do São Paulo. Pior do Santos. A gente nem foi. Né? Que nem fomos. A gente não consegue nem pegar avião internacional. Malemar em Congonhas, irmão. E aí, você deixa de ter o seu melhor ponto, que é a defesa. Qual é o entendimento seu e como tem que enxergar isso o Abel Ferreira, Wagner, Fernando Veloso, o comedor de galinhas? Não gosto. O setor defensivo realmente vem sendo uma força do Palmeiras, né? São 4 jogos e só 2 gols tomados. Sempre foi. No Brasileiro é assim, está sendo assim no Mundial também. E agora vem bem desfalcado, né? São 3 desfalques certos aí que o Abel vai ter. Aliás, o Murilo não joga mais o campeonato também. E aí o Gomes está fora e o Piquerez mais duas ausências importantes. Assim, o importante é que o Palmeiras se reforçou nesse setor, né? Desde o começo do ano, ele tem à disposição ali o Fux, que já virou titular em função do Murilo, e agora o Mikael vai entrar no lugar do Gomes também. É uma dupla que tem jogado, uma dupla já que não são garotos, são jogadores experientes. Dupla? Gosto. Do zagueiro, por exemplo, que eu falo os 2 maiores zagueiros, você jogou Antônio Carlos e Clebrão? Clebão e Antônio Carlos. Jogava muito, né? Jogava muito. Pelo amor de Deus. Mas joguei com o Dario também, né? O Dario Pereira. Dario Pereira jogava muito. Pelo amor de Deus. O Dario Pereira, Oscar, puta que bike, Júlio César, Lúcio Gotardo. Ô Souza, qual a ideia? Eu acho que quem vai fazer mais falta, porque a dupla de zaga ali, acho que vai bem os dois, Fux e Mikael, é o Piquerez. Vou falar uma coisa pra você, Veloso. Fux e Mikael, para Gustavo Gomes e Murilo, há uma diferença enorme. Tipo o Kid. Mas vai legal. Billy de Kid. Vai legal. Meu pai é o Billy de Kid. Seu pai? Vai da posse. Vai legal. Meu pai, segura as balas aí, segura o revólver, segura as coisas aí, pai. Precisa advertir ninguém, não, pai. Só conversa, pai. Não precisa, né? O Godoy sabe muito bem disso, que tem 4 balas, uma bala tem no pescoço. Para de duelar. Para de duelar. Não queira ser John Wayne e Billy de Kid. Sem duelar. Pra que duelar, pai? Ô Souza, o Pedro Neto joga com a perna esquerda, joga muito do lado direito e joga do lado direito. Como eu entendo isso sem o Gustavo Gomes, sem o Murilo? Qual é a ideia? Craque, o Palmeiras vai ter muita dificuldade contra esse Chelsea. Pegou um adversário que não tá fazendo uma Copa do Mundo muito bem. Mas chega nas quartas, os caras crescem, né? Mas contra o Palmeiras joga muito. Joga muito, mas quanto foi? Na prorrogação, né? Quanto foi? Expulso, quanto foi? 4-1. O jogador expulso tem de todo mundo. Não tem, a prorrogação não vale. No tempo normal não fez um grande jogo. A prorrogação faz parte do campeonato. Eu sei disso, mas não está fazendo a Copa do Mundo com relação ao que gastou. O Chelsea é o time que mais gastou dinheiro nos últimos anos. O Chelsea teve que aumentar o seu CT, porque chegou uma hora que tinha 40 e poucos jogadores, não tinha de botar jogador mais. No Corinthians tinha 50. Mas no Corinthians não... No São Paulo também mancou, no Santos então, o Neymar quer botar os caras aqui em desligue pra jogar lá. Então vai ter bastante dificuldade sem o setor defensivo, porque do outro lado também o Chelsea perdeu o seu melhor jogador, né, o Caicedo, tá jogando muito. Tá jogando bem, tá jogando muito bom. Deixa eu explicar pra vocês aí, que vocês ficam, aí vai cair cedo, lá não é amanhã não.
Não tem nada de cair cedo. Lá cedo não existe. Tá? Não cai cedo. Meu irmão, Não, e é isso? então, o Chelsea tem esse desfalque também, mas o Palmeiras tem esse Piquerez aí, o lado esquerdo todo, que é o melhor jogador do setor defensivo, tanto atacando como defendendo. O Fux e o Mikael, eles conseguem bancar, o Vanderlan bancar os três? Não consegue, irmão. Não. Ou É consegue mundial, pra a você, pressão também. Não consegue não. Não consegue não. Mas assim, se tem uma coisa que não dá pra duvidar... Do Palmeiras. É desse time, Não cara. tem conversa. Não tem como. Esse verdade, cara aí... pode Você quer, Suzinho? Pô, tá louco, cara. Não aguento mais. É verdade. Agora, esse tal de Richard Rios, ele tá jogando demais, E cara. ele tá pendurado. Esse não pode tomar amarelo não se passar. Ah, vai tomar já. Então vamos lá. Qual a ideia sua do Palmeiras de enfrentar o Chelsea? De ser um time que é casca grossa, que é a cara do treinador, que tem a visão, e que não tem bola perdida, mas eu perco, pra mim, o melhor jogador do time. Tirando o Estevão, que tá há muito tempo que não joga bem, né? Não, o Gustavo Gomes é muito melhor que o Richard Rios. O Gustavo Gomes, pra mim, ele não passou o Gamarra, porque o Gamarra, tecnicamente, é monstro. Mas o Gustavo Gomes, depois do Luiz Pereira, é o maior zagueiro da história do Palmeiras pra mim. Quando eu perco um jogador como esse, quando eu perco o Murilo, que é baita zagueiro, eu perco o Piquerez, e eu preciso, num jogo, contra o time europeu, o time europeu mais ou menos, mas os caras são diferentes. O que pensar Oscar Roberto Godoy? Tem jogadores diferentes e jogadores muito importantes, às vezes nem só pelo que jogam, muito mais pela presença física, pela liderança, pela confiança que passa, que é o caso do Gustavo Gomes, Isso aí, né? como capitão Eu não acredito nisso, desculpa. O cara chuta a bola, erra, a bola bate no calcanhar, bate no calcanhar de novo. Ele tá com a mão pra trás lá. E o zagueiro, por que tava com a mão pra trás? Cara, você mata eu, quando eu infarto de mim. Agora, o Palmeiras já aprendeu. O Abel gosta desses desafios. É um desafio para ele se superar e fazer o seu time superar as dificuldades. E não deixar o adversário jogar. De que maneira não vai deixar o adversário jogar? Vai marcar a saída de bola do adversário? Vai ficar atrás esperando o adversário vir para cima? Essa vai ser a opção. Eu acho que individualmente, coletivamente, o adversário não inibe tanto o futebol do Palmeiras, não. Então o Palmeiras pode jogar. É molecada, hein, velho? Pode jogar. É molecada, mas é um time em formação. É molecada. Porque ele tomou o segundo e tomou o vermelho. É verdade, o segundo e o vermelho ele tá fora também. É um final. time em formação, então dá pro Palmeiras ter confiança em jogar, mesmo estando desfalcado de jogadores que não tem substituto à altura. Já prepara o avião, tia Leila. Ai, gostou demais. A gente seca, velho. A única coisa que nós, Corinthians, pode fazer é só secar. Não tem outra forma de não secar. Pessoal, o que vocês acharam do que o Neto falou? E também não para por aí, tá? O pessoal da ESPN trouxe também informações aí já desse confronto entre Palmeiras e Chelsea. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Na prorrogação, onde era um momento crucial também para ter mudança de ritmo, mudança no jogo e assim conquistar a vitória. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós temos um espírito, né? Quando nós não devemos subestimar aquilo que este grupo é capaz de fazer. Uma derrota que a gente vai tentar tirar lições de onde a gente não foi muito bem, para que a gente possa dar continuidade na resto da temporada e ter melhores resultados do que hoje. Orgulho pelo trajeto que fizemos aqui, orgulho por aquilo que os jogadores fizeram e que o jogo, tal como eu disse, se ia definir nos detalhes. E nesse duelo, Abel Ferreira segue junto com o Palmeiras, o Botafogo fica e o Renato Paiva não segue, mas por partes. Do classificado, a gente começa falando sobre o Alviverde. Olha, gente, a vida é uma loucura. Das noites de pagode na Vila Madalena, só quem estava presente sabe do que eu estou dizendo, ao nosso telão do Sport Center. Thiago Damaral, não entre em detalhes, por favor. Vamos com informações. Parabéns, meu amigo, bem-vindo aqui ao Sport Center, uma honra estar falando com você. Me quebra logo na hora de entrar no ar, Mariana. Nossa Senhora, muito prazer estar falando contigo. Um abraço também para Jailson e Breiler. Estou direto aqui do Hall da Independência, na Filadélfia. Atrás de mim está o Sino da Liberdade. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque dia 4 de julho é dia da independência nos Estados Unidos. Nós estamos na Filadélfia, uma cidade onde foi assinada a independência dos Estados Unidos. E no dia 4 de julho, na Filadélfia, o Palmeiras entrará em campo contra o Chelsea no Lincoln Financial Field para fazer as quartas de final do Mundial de Clubes. O clube volta à sua preparação hoje, no último domingo, folga para o elenco, mais do que merecida depois da classificação contra o Botafogo. Puderam curtir
a Filadélfia, a calorosa Filadélfia, bastante calor por aqui. E agora, hoje, às 4 da tarde aqui da Filadélfia, 5 da tarde do Brasil, voltam a treinar no CT dos Eagles. Filadélfia essa semana será a casa do Palmeiras e os torcedores já estão com as superstições também, porque antes estavam em Greensboro, Green verde, e agora estão no CT dos Eagles, que é um clube verde, a cidade praticamente toda verde. Então os torcedores estão falando, tá tudo verde já é um bom presságio pra gente. O que não é um bom presságio são os desfalques palmeirenses para a partida contra o Chelsea. Além do Murilo, que já estava lesionado e não pôde jogar contra o Botafogo, a equipe de Abel Ferreira perdeu também o Gustavo Gomes e o Piquerez, ambos por suspensão, não poderão entrar em campo. Fica agora a dúvida de quem entrará em seus lugares, se haverá uma mudança de esquema, 3 zagueiros. Muito se discute sobre isso. A partir de hoje, essas coisas, esses mistérios começarão a ser resolvidos. Para que também, quem está em dúvida, o fã de esporte que está em dúvida, o Gustavo Gomes tomou o segundo amarelo e foi suspenso no primeiro tempo da partida, mas na prorrogação tomou um segundo amarelo no jogo e acabou expulso. Muitos estavam preocupados se em uma eventual semifinal ele já teria uma outra punição por conta desse cartão vermelho. Podem ficar tranquilos, ele não está suspenso. Caso o Palmeiras avance para a semifinal, Gustavo Gomes estará à disposição do técnico Abel Ferreira, mas entra suspenso. Essa foi a apuração do nosso Antônio Chamorro, já está lá no site espn.com.br. E enquanto isso eu volto aí para os estúdios. Aqui tá bastante calor, aí tá com certeza muito mais tranquilo, muito mais suave. Aqui eu tô suando já, que tá complicado esse sol da Filadélfia, tá? O Thiago, que é um cara que quase não reclama do frio de São Paulo, um adorador de temperaturas amenas, fico feliz que ele está no sol, espero que piore para ele trabalhar e a gente colocar ele todo dia, meio-dia ao vivo aqui no nosso Sport Center. E aí, pessoal, qual o seu palpite para esse jogo entre Palmeiras e Chelsea? Tem aí também toda a resenha do jogo aberto, né? A galera aí se rendendo, né? Tendo que se render ao time do Palmeiras aí ao vivo. Vamos dar uma olhadinha aí. Outra história. Por enquanto, apaguem os secadores, desliguem os secadores, esqueçam, poupem energia. Não deu certo. O Botafogo até aqui criou uma casca, o que pode causar a diferença entre as duas equipes, Botafogo e Palmeiras, é que um já está cascudo na competição. O Palmeiras não mostrou porque veio ainda. Como é que eu vou dar-me energia? Eu preciso dessa gasolina. Depois de muitas análises, levantar nomes e tal, eu descobri que coletivamente o Botafogo é melhor e individualmente o Botafogo supera o Palmeiras também. Vou-te ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Agora eu tenho um negocinho pros meus amigos aqui, viu, Renato? Um negocinho? Um presentinho? Um presentinho. Toma pra você. Olha! Um secadorzinho na televisãozinha ali na frente ali. Isso vai estar ligado e já começa a ligar para esquentar. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como consertar um secador que não esquenta. Bruno Fux versus Jair. Que pena que o Santos perdeu esse atleta. Jair 1000 vezes. Vitor Roque Aí tá difícil. versus Igor Jesus. Descosta. Igor Jesus. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Tô falando aqui, um jogo horrível, um calor absurdo. Vai ser 0-0 nos pênaltis. A redenção dele. John. 1-0 Botafogo. Pro Cicinho. Um controle remoto, já que seu time não tá lá no Mundial. 2-1 Botafogo. E aí, descendo o rio Tâmisa, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Então pessoal. Eu vejo diferente, acho que vai ser um jogaço. 3-2 pro Botafogo. Ô Ronaldão, estão falando que é feio torcer pro Botafogo contra o Palmeiras, irmão. Feio? Falaram que é feio. Torcer pro Botafogo? É, contra o Palmeiras. Então nós vamos rir, né? Ronaldão. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. My treasure all was. 3-1 para o Botafogo, menina! Botafogo, menina! Ronaldão, prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Seu secador de cabelo parou de funcionar, você liga daqui, liga dali, ele não roda. O meu palpite com dor no coração. 1-1 no tempo normal. E na sequência passa o Palmeiras. Uia! $1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras.
1-0 Palmeiras. Mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. E graças a Deus deu tudo certo. O Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Abel Ferreira versus Renato Paiva. Se perder, passa o Renato Paiva a ser o herói do futebol brasileiro. Abel Ferreira continua ainda intacto, está no Mundial, está na Copa do Mundo. E aquela história, era um confronto brasileiro, foi definido na prorrogação. O Palmeiras até poderia ter antecipado esse gol, não precisava esperar tanto. O Botafogo talvez tenha cansado fisicamente, grandes embates contra gigantes europeus. E aí acabou perdendo essa vaga para o Palmeiras, que agora joga contra o Chelsea. Com dor no coração, deixa eu aproveitar esse banquinho aqui, olha. E aí, Sgarbi, quem diria? Ganhar ou não é outra história, mas tá seguindo, tá acumulando dinheiro, tá bem na foto o Palmeiras. Só pra ter uma noção, algo que me chama a atenção, você para pra ver a premiação que o Palmeiras ganha com agora o gol do Paulinho. Cara, é quase que o Palmeiras pagou no Paulinho. Impressionante, né? Assim, você para ver, o Palmeiras contratou esse grande jogador que não pode jogar mais de meia hora, o próprio Abel falou isso, só que com o gol dele, só a premiação já bate lá mais 70 milhões. Então a gente vê como são coisas interessantes do futebol. Eu, de verdade, pra ser muito sincero, fiquei constrangido com o jogo do Botafogo. Mas constrangido, assim. O Botafogo foi tão elogiado, foi bem contra o PSG, jogou bem contra o Atlético de Madrid. Aí pegou um Palmeiras que é fortíssimo, mas contra o Palmeiras, um time que já tá acostumado a jogar. Escondeu lá atrás, não jogou. Escondeu, o Palmeiras que não deixou jogar. Aí é o ponto, aí é o mérito. Mas eu esperava mais do Botafogo, por isso que vai gerar um debate aqui isso, só que o Paiva Mas por que você não esperava mais do Palmeiras? Não, porque o Palmeiras nessa competição não tinha entregado ainda algo que, nossa, o Palmeiras tá jogando muita bola. Nesse jogo agora... O Palmeiras jogou contra o vento até aqui, não, mas nesse jogo agora entregou. Esse foi o jogo que o Palmeiras jogou com o Palmeiras, jogou bem, indo pra cima. O Abel escalou muito bem o time, Palmeiras surpreendeu outra vez, que ninguém consegue acertar uma escalação de 1 a 11 dele. Esse Alan, jogador do Palmeiras, muito bom de bola também, ele acertou em cheio. Só que o Botafogo, por isso que eu entendo o Paiva, não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Tanto que o Botafogo ficou um tempão sem treinador, né? Aí, contra o Palmeiras, joga como um time pequeno o Botafogo, não dá. Tão certo em ficar super incomodados. E era pra ter sido mais. O Palmeiras tinha que ter vencido esse jogo por 2-0, pelo menos, cara. Pelo menos isso. Agora, Capelanes, é impressionante, porque quando ganhou do PSG, o Botafogo virou o time do mundo. Na Europa, elogiado, ganhou do campeão da Champions League, campeão da Libertadores versus Champions League, e deu o Botafogo. Só que será que acabou o gás? Porque um jogador só não se justifica. Claro que é muito importante você contar com o Gregory, é um atleta que encaixa demais na equipe principal, mas não pode ser só isso. Eu vou mais na sua linha, porque eu acho que a gente minimizar o Botafogo, pela fraca atuação que de fato teve, é minimizar também o que o Palmeiras fez. Entendeu? Concorda comigo, Edu? Claro. Porque assim, a gente pode procurar aqui o argumento que for, a gente dificilmente vai achar um argumento para poder explicar o porquê que o Botafogo perdeu. A gente vai conseguir pegar mais argumento por que o Palmeiras venceu. Ou talvez por que o Palmeiras não venceu no tempo normal. Essa é a pergunta. O que fez o Palmeiras não vencer no tempo normal? Porque criou para isso. Mais uma vez, não aproveitou as oportunidades que criou. Agora, vai falar o quê? Eu esperava mais o Botafogo, de fato. Eu acho que todos nós aqui esperávamos um pouco mais o Botafogo pelo que entregou em nível de disposição, de entrega tática, de entrega técnica que não houve. Se você pegar o recorte do Palmeiras, por exemplo, do Richard Rios, se fosse o Toni Kroos com a mesma atuação do Rios, tava todo mundo, a Europa inteira, meu Deus, olha que... Mas o Rios deve ir para a Europa. A tendência é que ele seja vendido, porque está chamando atenção não só no Palmeiras, mas na seleção da Colômbia. Exato, mas o meu ponto de vista agora é o seguinte, tá? Aí não é polemizar. Palmeiras, infelizmente, chegou na tampa. O que vier agora é lucro, perfeito? Porque ainda mais com a zaga que vai enfrentar a equipe do Chelsea, porque uma coisa é fase de grupos, outra coisa é mata-mata. Palmeiras, parabéns, mas a sua trajetória termina na sexta-feira. Eita! Bom, Ulisses Costa é aquela sensação, aproveita bem porque foi realmente grandioso, bateu o Botafogo, equipes que são rivais recentes principalmente, e agora tem o Chelsea pela frente. Tem que pensar no próximo compromisso e tem que celebrar o que foi feito até agora. O Palmeiras tem que ser muito mais valorizado, né, por permanecer na competição. Acho que muitas críticas em cima, principalmente do nosso querido Caramelo. Eu acho que você tem que ver o lado positivo, né, do time do Palmeiras. Acabei de elogiar. O que jogou, o que rendeu, teve muito mais posse de bola. Era para ter vencido por uns 3 gols de diferença.
porque teve muita qualidade. É um time muito bem montado pelo Abel. Não é que o Botafogo não conseguiu jogar. O Botafogo, não é que o Botafogo foi mal. O Abel montou uma estratégia correta, diferente do jogo contra o Miami, entendeu? Acertando o seu meio de campo, Martínez, Moreno, protegendo mais essa zaga, e o Botafogo teve uma dificuldade tremenda de chegar no gol do Palmeiras. Em determinado momento do jogo eu falei, era um telespectador o Everton, assistindo ao jogo de dentro do campo, porque foi muito bem montado o esquema tático do Palmeiras. Então é isso que a gente tem que valorizar. Obviamente contra o Chelsea fica difícil o jogo, mas eu acredito ainda no favoritismo do Palmeiras pelas ausências já citadas por nós. Então não sei o que o Abel vai ter que fazer. A ausência do Piquerez, vou falar para você, é a mais sentida, porque ele é um jogador muito perigoso ofensivamente. Ele é um jogador de muita qualidade ofensivamente. O Gomes, indiscutível, é um líder, é o craque. O Murilo, para mim, é o jogador principal, vai estar fora. Então o Abel tem problema de montar esse time. E ele tem que se ligar. Agora ele tem que proteger ainda mais a zaga do Palmeiras com esses desfalques citados por nós, mas acredito no Palmeiras. Os desfalques vão aparecer para todos os lados. O mais sentido no Chelsea é o Moisés Caicedo, um volante que hoje é um dos melhores do mundo, para mim está entre os 6 melhores do mundo, e é um jogador importante. Mas ficar sem Gomes, o grande xerife, uma liderança, um cara experiente, sem o Piquerez, que hoje o Vanderlan tem outra característica, não tem nada a ver com o que faz o Piquerez em campo. Marco, vai ser difícil. Para os dois lados, todo mundo vai ter que montar a sua estratégia, e agora é outra história. Vai ser difícil, Renata, vai ser difícil. Mas, na minha opinião, o que valeu muito para o Palmeiras foi ter ido tão mal contra o Inter Miami. Aquele jogo que ninguém acreditou que o Palmeiras pudesse tomar aquele passeio que tomou no primeiro tempo, acho que fez um alerta aos jogadores, ao Abel, de levar com muita seriedade o lado competitivo. Tudo que o Palmeiras não foi competitivo contra o Inter Miami, à exceção na reação final, ele fez contra o Botafogo. O time que marcou o tempo todo, não deixou o Botafogo jogar, chegou à frente, se não é o John, seria 2-3-0 mesmo. E o Botafogo ficou muito aquém daquilo que a gente esperava. Embora o Botafogo tenha sido muito defensivista contra o Paris Saint-Germain e tenha vencido, a gente elogiou bastante. Se por acaso leva para os pênaltis e ganha, nós iríamos dizer aí que o Botafogo fez uma estratégia perfeita. O que não foi o que o John Textor achou, tanto que demite o Renato Paiva de uma maneira absurda, na minha opinião, sem convicções de que por que ele está lá. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter um árduo desafio contra o Chelsea, tem condições de passar, porque é um time muito bem montado, mas seguramente as ausências vão pesar bastante. Agora o Abel vai ter que surpreender outra vez Everton Guimarães para mostrar força diante do Chelsea e aproveitar também os louros do que foi feito nesse jogo contra o Botafogo. Renata, só que a gente deve analisar assim, você lembrou bem, a ausência do Caicedo é um coração, que é o meio campo do Chelsea, sem uma válvula, né? Então a gente precisa analisar isso também. Agora, você tem uma linha de 4 defensores e 3 desfalques nessa linha de 4 defensores, é um negócio que preocupa, mas aí é um problema que o Palmeiras e o palmeirense não tem que ficar remoendo, não tem outro jeito. Quando o problema não depende de você para resolver, você não tem o que fazer. É amar o time, é amar um sistema, é não querer fazer contra o Chelsea, por exemplo, o que o Flamengo fez ontem contra o Bahia, né? Vamos lá, vamos jogar o jogo. O Palmeiras, a capacidade que o Palmeiras tem de, em alguns jogos, encarar, partir para cima, como fez com o Botafogo, em outros, amarrar o jogo e sair, de repente, em transição, o Palmeiras sabe fazer, porque tem um treinador que sabe variar. Agora, ficou muito cômodo, né? Você toma uma piada e sai falando que o adversário é melhor e tá tudo bem. Então o Palmeiras precisa ter um sistema muito bem montado, ter muito critério, muito cuidado, não se abrir tanto, porque ele tem 3 desfalques numa linha de 4 defensores. Agora, só recapitulando aí, essa vitória para cima do Botafogo, ela ficou barata para o Botafogo, porque o Palmeiras jogou com volume para fazer muito mais do que 1-0, mas venceu de 1-0. Então, na minha teoria de que em Copa você tem que passar, não interessa como, jogar mal ou bem, passar é que interessa, o Palmeiras está na próxima fase, como eu preconizei, que pelo menos nas quartas o Palmeiras chegaria e chegou. Agora, eu não sou maluco, até os caras estão falando, primeiro que o Palmeiras não se classificaria, depois que o Palmeiras não passaria pelo Botafogo, agora estão falando, a turma aí, os secadores, que vai morrer no Chelsea, vamos esperar o melão rolar para ver. Eu ainda acredito que o Palmeiras é muito forte e pode surpreender o Chelsea. Bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras enfrentou o time do Botafogo nas oitavas de finais do Super Mundial de Clubes e
tá aí a prova que o Palmeiras é superior sim ao time do Botafogo. Palmeiras amassou o time do Botafogo, o Botafogo se apequinou diante do time do Palmeiras com medo de levar goleada. O jogo terminou 0-0, mas nos acréscimos o Palmeiras foi lá e fez o gol da vitória, avançando para as quartas de finais desse Super Mundial de Clubes. E mais uma vez o Palmeiras mostrou que é o pai do Botafogo. E mostrou também que Botafogo é bairro, tá? O Botafogo é bairro aí no Rio de Janeiro, né? O único Botafogo que todos conhecem é o bairro do Rio de Janeiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí dessa vitória do time do Palmeiras para cima do time do Botafogo? O que é que vocês acharam também? Como é que o Palmeiras vai chegar nessas quartas de finais? Qual o seu ânimo aí para enfrentar esse time do Chelsea, né? O que é que vocês acham aí? Mais uma revanche aí do time do Verdão, né? Já passou pela primeira revanche contra o time do Botafogo, estava 1-1 em confronto segundo eles, e agora tá 2-1 para nós. Mas e agora tem um confronto contra o Chelsea, que infelizmente tá 1-0 para os caras, mas agora é a hora da revanche, é a hora de despachar os ingleses. E aí, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite e qual o seu placar para essa partida entre Palmeiras e Chelsea? Comenta aqui embaixo também o que é que vocês acharam do desempenho do Paulinho, do desempenho do time do Palmeiras nesse jogo contra o time do Botafogo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!